E aí, investidor, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gerson. Aqui nós falamos de finanças e investimentos. Vamos para o vídeo de hoje. Bom, investi meu FGTS na privatização da Eletrobras. Quais foram os resultados até agora e quais são as perspectivas sobre a empresa? Então vamos lá. Bom, em relação à Eletrobras, quanto a Eletrobras rendeu após a privatização? Foi um bom negócio para quem tirou o dinheiro do FGTS e aplicou na empresa? Eu devo manter ou devo retornar o saldo para minha conta FGTS? E qual é a projeção da Eletrobras para os próximos anos? Então vamos lá. Esse foi o desempenho da Eletrobras desde que ela foi privatizada, que foi em junho de 2022, até agora. Então a empresa teve um desempenho ruim em relação ao preço das suas ações, de desvalorização de 20,41% nesses últimos 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Então, é um resultado muito ruim no desempenho das ações no mercado. E quais foram os motivos? Bom, por que ela esteve estagnada nesses últimos 2 anos? Bom, ela esteve ajeitando a casa, né? Com esse programa de demissão voluntária. Ela também tinha uma estrutura de custos operacionais muito elevada, e isso fez a empresa gastar muito por muito tempo, e até ela conseguir resolver esse problema leva tempo. Então, nesses últimos 2 anos, ela tem feito esse dever de casa em relação aos custos com o pessoal, o custo com a estrutura operacional. E também não podemos descartar a questão dos rumores que teve logo após a privatização, após a eleição do governo Lula. Então, tinha vários rumores de reestatização, porque o governo Lula queria utilizar a Eletrobras como uma estatal, né, enfim, para usar de forma política. Então, ainda bem que ela foi privatizada nesse período. É uma empresa que é a maior empresa de geração e distribuição de energia do país. Então, foi uma boa ideia essa privatização. E outro ponto é que nesses últimos 2 anos, como a empresa está ajeitando a casa, ela não conseguiu ainda elevar o seu ROI. O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, return on equity. Ou seja, são todos os ativos da empresa que ela utiliza, coloca em operação e ela tem um retorno sobre esse patrimônio. Então, hoje, o ROI, que é o retorno do patrimônio, é muito baixo ainda na Eletrobras, mas já está sendo trabalhado para ter essa elevação. E qual que é a relação entre o ROI e baixo ROI ou alto ROI? Vamos ao exemplo. Então, hoje, a taxa Selic está em 11,25. Então, um exemplo, uma empresa que tem um ROI de 10% quer dizer que a empresa utiliza os ativos e aqueles ativos rendem 10% com a utilização da empresa. E no mercado nós temos uma taxa Selic que está em 11,25. Ou seja, se a empresa vendesse todos os ativos e colocasse apenas no mercado financeiro, ela tem um retorno melhor do que na operação da própria empresa. Então, essa é a relação entre o ROI e a taxa de juros atual. Em relação aos indicadores atuais de receita, a receita em relação ao trimestre do ano passado teve um incremento de 22%. Então, hoje a receita bruta está em 12 bilhões na Eletrobras no trimestre. O EBITDA cresceu 6%, está em 6,9 bilhões, e o lucro líquido em relação ao mesmo trimestre do ano passado aumentou 387%. Hoje o lucro líquido da empresa está girando em torno de 7 bilhões. Então foi um aumento significativo do lucro, comparando os trimestres em relação ao ano passado. Hoje, nós podemos dizer que a empresa tem uma solidez financeira. Devido a essa reestruturação, as captações aumentaram. Então, só nesse ano de 2024, a empresa já conseguiu captar 22 bilhões de reais. E isso nos mostra que temos investimento à vista. Investimento é igual a crescimento, é igual desenvolvimento. Isso vai, com certeza, vai incrementar os resultados da empresa no futuro próximo. Em relação aos indicadores atuais, hoje o índice PL, que é o índice preço-lucro, está em 8,11. O que isso significa? Se eu investir meu dinheiro na empresa, terei um retorno em 8 anos do que eu aplicar. O lucro por ação, lucro considerável de 4,40 por ação.
O valor patrimonial da ação está em R$ 52, sendo que a cotação atual da empresa está em 36. O que que isso significa? Significa se a empresa vender todas os seus ativos, ela ainda você possui um valor maior do que você pagou. Então, eu comprei a empresa por 36, mas eu tenho direito a 52, que é o valor patrimonial de cada ação. E esse é o diferencial dessa empresa. Então, ela tem um patrimônio muito elevado. Quais são as vantagens dessa empresa no mercado? Hoje ela tem uma margem bruta de 46% e uma margem líquida de 26%. O único problema ainda é que o ROI continua abaixo. Então, hoje o ROI da empresa está em 8,4% ao ano. E isso nos mostra a questão do crescimento da empresa. Então, o crescimento médio foi de 4,8% ao ano. E é uma empresa que é a maior empresa de geração e distribuição de energia aqui do Brasil. Então, provavelmente, nos próximos anos, esse ROI vai se elevar e a empresa vai ter melhores resultados. Como você pode ver, só no ano de 2024, a empresa desvalorizou 15%. E o que mudou após a privatização da Eletrobras? Bom, houve uma redução boa de custos em relação ao quadro de pessoal. Então, o custo da empresa vem diminuindo bastante, a empresa vem sendo mais eficiente nessa parte. Houve uma reestruturação e um alongamento da dívida, então a empresa conseguiu reestruturar a relação da dívida e conseguiu alongar. Isso é muito bom para a relação fluxo de caixa e investimento. E também houve um aumento significativo das receitas com geração e transmissão de energia elétrica nesse período após a privatização. E quais são as perspectivas para a Eletrobras? Bom, para o ano de 2024, a empresa está com PL projetado de 20,1, uma receita bruta de 37,5 bilhões e um lucro líquido de 4,2 bilhões. Então, um resultado levemente inferior ao ano passado. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que a perspectiva para o ano de 2025 é ótima. Então, a relação preço-lucro, é o índice PL, vai ficar em 6,4%. Então, hoje a empresa tem um índice preço-lucro projetado de 20,1, né? E só que no ano que vem, então, a empresa provavelmente vai ficar mais rentável. A outra boa notícia é a elevação do dividend yield. E geralmente empresas elétricas são boas pagadoras de dividendo. E a Eletrobras, após essa reestruturação, a partir do ano de 2025, que é apenas 3 anos após a privatização, já tem um dividendo projetado de 9%. E para o ano de 2025, existe uma projeção de aumento de lucro para 13,25 bilhões de reais. É praticamente 8 vezes maior do que foi o lucro em 2022. Então, fez muito sentido para a Eletrobras ser privatizada e aumentar o seu desempenho no mercado. E afinal, a Eletrobras ainda é um bom investimento? Bom, após esses 2 anos, a Eletrobras está preparada para colher os frutos da privatização. Devido a essa redução de custo, teve um aumento na receita, um lucro líquido 8 vezes maior, comparando a perspectiva de 2025 com o que foi apresentado em 2022 e a perspectiva de pagamento de dividendos de 9% já em 2025. Então, 3 anos após essa privatização, a empresa já está se tornando lucrativa. Então, provavelmente, o desempenho será muito melhor do que se está tendo ali, desse desempenho, desvalorização de 20%. Provavelmente, a empresa vai se valorizar nesse médio prazo até o ano de 2025. E quem fez esse investimento deveria estar pensando no longo prazo. Então, pensando num prazo de 5, 7, 10 anos para a empresa se pagar e trazer um bom retorno. Assim como a privatização da Vale foi um bom negócio, a da Eletrobras também será um bom negócio. Ainda não foi, mas quem ainda tem esse investimento deve manter. Não retorne para a sua conta do FGTS, que a perspectiva de uma empresa é muito melhor que a valorização do FGTS. Hoje o FGTS está ali uma correção de IPCA todo ano, então vai ser corrigido apenas pela inflação, enquanto uma empresa tem essa possibilidade de ganhos exponenciais, que é o caso da Eletrobras.
e com certeza foi uma boa escolha. E se você tem, é melhor manter. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e bons investimentos.